E aí galera, tudo bem? Iremos agora para a nossa aula de calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Essa energia térmica em trânsito é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. E quando o corpo perde ou ganha essa energia térmica e há apenas variação de temperatura, esse calor vai ser definido como calor sensível. Já o calor latente vai ser definido quando esse corpo muda de estado físico. Exemplo. Se a água ganha calor e vai de 20 a 50 graus, há apenas variação de temperatura. Então, esse calor que entrou vai ser definido como o quê? Calor sensível. Já o calor recebido com gelo a 0 graus, que faz ele fundir, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido, esse calor vai ser definido como calor latente, porque houve a mudança do estado físico. O calor sensível é definido pela seguinte relação, Q igual a mc vezes ΔT, onde Q é o calor, que é a energia térmica em calorias, m é a massa em grama, ΔT é a variação de temperatura. E esse Czinho é o calor específico, que significa a relação de calorias por grama de graus Celsius. O que significa isso? Cada substância tem um calor específico diferente do outro. E essa relaçãozinha, calorias por grama de graus Celsius, significa que a quantidade de caloria que uma grama receba ou perca para variar 1 grau. Tem também a capacidade térmica. Capacidade térmica é a relação de calor sobre ΔT. Mas calor não é mc vezes ΔT, então a gente pode simplificar cortando esse ΔT. Então, capacidade térmica vai ser igual a m vezes Czinho. E a unidade de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Isso significa a quantidade de caloria para variar 1 grau. Já a relação de calor latente, onde Q igual a ml, Q é o calor, é a energia em calorias, m é a massa em grama. E quem é L? L é o calor latente da mudança de estado físico. E a unidade em calorias por grama significa a quantidade de caloria que tem que receber para que 1 grama se transforme no novo estado físico. Já conhecendo as relações de calor sensível e calor latente, iremos agora resolver as questões. Primeiro, assinale a alternativa falsa. A capacidade térmica no corpo é em função de sua massa. Capacidade térmica é a relação de massa desse Czinho. Para o nosso exercício, vou sempre relacionar Czão com capacidade térmica e Czinho com calor específico. Então, a fórmula de capacidade térmica não depende da massa, quer dizer que está verdadeira. A capacidade térmica do corpo é em função de sua massa. Verdade. Letra B. Quando recebido por um corpo, o calor sensível produz apenas variação de temperatura. Verdade também, isso é a definição do calor sensível. O calor específico sensível é uma característica do metal de que é feito o corpo, não dependendo da sua massa. Verdade. O calor específico depende só o quê? Do material. Então, o alumínio, seja ele 1 quilo ou 1 tonelada, vai ter o mesmo calor específico. Verdade. Já a letra D que afirma a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que cada unidade de massa desse corpo necessita para variar sua temperatura por unidade. Falso, porque a capacidade térmica é a relação de calorias por grau Celsius. Não está relacionado com unidade de massa. Quem está relacionado para a unidade de massa é o calor específico, que é a quantidade de calorias para que 1 grama varie 1 grau. Se a letra D é falsa, ele quer a falsa, o resultado é a letra D. Temos aqui uma questão teórica que vai trazer o calor específico de duas substâncias. O calor específico sensível do chumbo é 0,03, enquanto do ferro é 0,1. O que nós sabemos? Que o calor específico é a relação de a quantidade de energia na forma de calor que 1 grama da substância recebe para variar 1 grau. Então, quem tem maior calor específico tende a ter menor variação de temperatura. Então, o ferro, ao receber a mesma quantidade de energia do chumbo, a tendência é ter menor variação de temperatura. Porque quem tem maior calor específico varia menos a temperatura. Isso significa que, letra A, se fornecermos a mesma energia calorífica a 1 kg de ferro e a 1 kg de chumbo, o chumbo aquecerá mais. Verdade. Se 1 kg de chumbo a 100 graus e 1 kg de ferro a 100 graus são colocados para esfriar até atingir a temperatura ambiente, o chumbo liberará maior quantidade de energia calorífica para o ambiente. Olha só, se o chumbo tem menor calor específico e calor é igual a mc vezes ΔT, e os dois têm a mesma massa e a mesma temperatura, se o Czinho do chumbo é menor, quer dizer que vai liberar menos temperatura. Para a mesma quantidade desse material, é mais fácil, gaste de menor energia, aquecer o ferro do que aquecer o chumbo até uma determinada temperatura. Falso. Como o ferro tem maior calor específico,
é mais difícil. É mais fácil aquecer o chumbo. E a letra D, para efeito de aquecimento, podemos dizer que 100 gramas de ferro equivalem a 30 gramas de chumbo. Não, isso é falso. Se o calor específico sensível do ferro é maior do que o chumbo, a capacidade térmica do ferro também será maior do que a do chumbo. Capacidade térmica não é massa vezes Czinho, eu só estou dando Czinho, eu não dei a massa, então não posso relacionar, porque eu não tenho a massa. Isso é falso. A resposta ficou letra A. Para essa próxima questão, temos que um corpo de massa, 50 gramas, recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 até 20. A massa dele é de 50 gramas. O calor recebido em caloria é de 300 calorias. E o ΔT, que é a variação de temperatura, é de menos 10 a 20. ΔT na variação é sempre a final menos a inicial, que vai dar 30. Menos com menos dá mais, vai dar 30. ΔT é 30. E o que pede a questão? Determine a capacidade térmica. Capacidade térmica é o calor sobre ΔT. O calor específico, que eu vou fazer calor, é igual a MC ΔT. A capacidade térmica vai ficar Q, que é 300, sobre 30. Simplificando, vai dar 10 calorias por grau Celsius. Posso lembrar a capacidade térmica por outra forma. Capacidade térmica, né, Q sobre ΔT, calor é MC ΔT sobre ΔT. Posso cortar, então capacidade térmica é massa vezes Czinho. Agora a questão pede o calor específico, onde Q é igual a MC vezes ΔT. O calor é 300, a massa é 50, Czinho e o ΔT é 30. 50 vezes 30 dá 1500 C, que é igual a 300. Passo dividindo. Então, quem é Czinho? Vai ficar 300 sobre 1500. Simplificando por 3 dá 1/5. Posso deixar assim ou posso dividir. Então, o calor específico é 0,2 calorias por grama de grau Celsius. Para resolver essas questões, é bom sempre ter em mente o que é capacidade térmica. Tenho duas relações que eu posso calcular. E o calor, que aqui é igual a MC vezes ΔT. Já para essa questão, temos que 1 kg de glicerina, 1 kg quer dizer que a massa é de 1 kg, 1000 gramas. De calor específico, 0,6 caloria por grama de grau Celsius. Inicialmente é menos 30. Recebe 12.000 calorias de uma fonte. Determine a temperatura final. ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial já tem, vai ficar a temperatura final menos 30. E o calor é de 12.000 calorias. A massa é de 1.000 gramas. E o Czinho é de 0,6 caloria por grama de grau Celsius. Como Q é igual a MCT, o calor é de 12.000, a massa é de 1.000, o Czinho é 0,6. Posso colocar no lugar de ΔT esse valor aqui, mas vou chamar primeiro de ΔT e vou achar ΔT. Vai ficar 12.000 igual 1.000 vezes 0,6 dá 600 ΔT. O 600 passa dividindo. ΔT é 12.000 sobre 600. Posso cortar os zeros. Vai dar, ΔT vai dar 20. Só que eu não quero ΔT. Eu quero a temperatura final. ΔT não é temperatura final menos a inicial. ΔT é 20. Temperatura final, menos com menos dá mais 30. Passando, diminuindo, a temperatura final é de 20 menos 30. A temperatura final dele vai ficar de menos 10 graus Celsius. Quer dizer que ao receber 12.000 calorias, 1 kg de glicerina, com calor específico 0,6, com temperatura inicial menos 30, vai chegar a uma temperatura final de menos 10 graus Celsius. Temos aqui uma fonte térmica que fornece em cada minuto 20 calorias. Para produzir um aquecimento de 30 graus em 50 gramas de um líquido, são necessários 15 minutos. Determine o calor específico do líquido. A relação é de 20 calorias a cada 1 minuto. Vai ficar 15 minutos em contato com essa fonte, vai produzir X caloria. Faço com os credo, 1 vezes X, 15 vezes 20, 300 calorias. A massa dele é de 50 gramas e produz um aquecimento. Isso já significa a variação de temperatura. O ΔT é de 30. Qual a relação que eu tenho? Como é apenas variação de temperatura, eu sei que Q é igual a MC vezes ΔT.
O calor recebido total foi de 300, a massa é de 50. Quero saber o calor específico, que é o Czinho, e o ΔT foi de 30. Multiplicando vai ficar 1.500C igual a 300. O 1.500 passa dividindo, vai ficar 300 sobre 1.500, simplificando por 3 vai dar 1/5. O calor específico dessa substância, 1 por 5, dá 0,2 calorias por grama de graus Celsius. A resolução dessa próxima questão é igual ao anterior. Ele vai dar a potência, que é a quantidade de energia liberada pela fonte, e vai pedir alguma coisa do corpo. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de ar. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60 graus em 4 minutos. Só que aqui tem um segundo, né? 4 minutos, 4 vezes 60 vai dar 240 segundos. Se um segundo ela fornece 150 calorias, em 240 vai fornecer X. Faço com os credo, 1 vezes X, que é igual a 150 vezes 240. Vou deixar dessa forma, não fazer a conta ainda. Sendo o calor específico sensível da água de 1 calorias, pode concluir que a massa de água aquecida é... Isso aqui é o calor. O calor é 150 vezes 240. Não vou fazer essa conta agora, porque eu vou acabar cortando no final. Q é igual a MC vezes o ΔT. O calor é de 150 vezes 240. Quero saber a massa. O Czinho é 1 e o ΔT é de 20 para 60, vai dar 40. Passo dividindo esse 40, a massa. Aqui vai ficar 1 vezes 40, o 40 vai passar dividindo. 1 vezes 40, 40, passa dividindo. Então, a massa vai ficar 150 vezes 240 sobre 40. Corto o 0 com 0. Simplifico por 4, vai dar 6. 6 vezes 150, a massa vai ser de 900 gramas. Então, toda vez que a questão me dá essa relação de calorias por segundo ou caloria por minuto, vou ter que fazer essa relação para saber a quantidade de calor envolvida. Temos agora uma relação de troca de calor. Temos aqui um recipiente adiabático. O que significa o termo adiabático? Não vai permitir a troca de calor com o meio externo. Nem recebe e não perde calor. Um isopor perfeito, onde você vai colocar a substância, ele vai ficar infinitamente com a mesma temperatura, observando que não vai perder nem ganhar calor. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um corpo A com a temperatura inicial e o corpo B. O que acontece? Imagine se A tiver maior temperatura. Quer dizer, se A tiver maior temperatura, o calor é do maior para o menor meio, vai de A para B. No final, depois de um tempo, eles vão ter a temperatura final. O que quer dizer quando acontecer isso? Atingir o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico significa a temperatura final iguais. E toda vez que atingir esse equilíbrio térmico, quer dizer que o calor de A mais o calor de B tem que dar 0. Calor, nesse caso aqui, se for só sensível, é MC ΔT mais MC ΔT vai dar igual a 0. Vamos partir para a questão agora? Um calorímetro ideal de capacidade térmica expressiva. Significa isso aqui, ó, ele não vai trocar calor com o meio. Então, ele não participa da troca de calor nem com o meio e nem com os objetos e nem com os corpos dentro dele. Contém 300 gramas de óleo, colocando no interior desse calorímetro 600 gramas de água a 80 graus. A temperatura de equilíbrio térmico da mistura passa a ser 75 graus. A temperatura do óleo será, temos que o Q do óleo mais o Q da água vai dar 0. Só tem duas substâncias. Que é um Q do óleo? Massa do óleo, C do óleo, ΔT, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, tudo aqui do óleo. Mais agora da água. M da água, C da água, vezes T final da água, menos o T inicial igual a 0. Qual é a massa de óleo? 300. Qual o Czinho do óleo? 0,5. Vezes, que é a temperatura final? A temperatura final é a temperatura de equilíbrio para os dois, porque no final vão ficar ambos com 75. 75 menos o TO, que é a temperatura inicial do óleo, mais, que é a massa da água? 600. O Czinho da água é 1. A temperatura final é a mesma por 2, 75. E a temperatura inicial da água é 80, igual a 0. Igual a 0. Vai ficar 300 vezes 0,5 dá 150 vezes 75 menos TO, e vou aplicar esse embutido, mais 600 vezes 1 é 600. 75 menos 85 dá menos 5. Vai dar menos 3.000, que é igual a 0.
aplico a distributiva 150 vezes 75, 160 vezes 75, que dá 11.250, menos aplico a distributiva 150, TO menos 3.000. Vou diminuir, vai ficar 150. TO é igual a 11.250 menos 3.000 vai dar 8.250. Passando dividindo, quem é TO vai ficar 8.250 sobre 150, corto e simplifico. Dividir logo 825 dividido por 15, que vai dar 5,75, que vão dar 7,5, vai dar 55 graus. Achamos a temperatura inicial do ar, que é 55. Temos o seguinte para essa próxima questão, sendo LS menos 80 calorias por grama, o calor latente de solidificação da água. Calcule quantas calorias deve perder 600 gramas de água líquida a 20 graus até sua total solidificação. O calor específico da água é de 1. Quer dizer que temos a água a 20 graus, ela vai ser resfriada, ela está aqui a 20 graus, vai ser resfriada até 0 graus, ainda continua sendo água líquida, para depois transformar o quê? Em gelo, a 0 graus. Temos aqui o quê? Por definição, temos aqui 2 tipos de calor envolvido. Daqui para cá, o calor sensível, que é Q MC ΔT, e aqui o calor latente, Q igual a M vezes L. Vou calcular o calor latente. Qual é a massa dele? 600. E o L, como está resfriando, a questão já deu que é menos 80 vezes menos 80. Multiplicando, vai dar menos 48.000 calorias. Só que a questão não quer só essa parte, que é o total que é o processo total para solidificar a partir de 20, tem que esfriar até 0. Então, vou ter que achar também um calor sensível. Com a massa dele? 600. Czinho é 1. Quanto foi esse ΔT de 20 para menos 10? O ΔT foi de menos 20 vezes menos 20. Multiplicando o que vai dar? 6 vezes 2, 12, menos 12.000 calorias. Somando tudo, qual foi o calor total perdido envolvido? Somando vai ficar menos 60.000 calorias. Continuando o mesmo pensamento, tem-se 20 gramas de gelo a menos 20. A quantidade de calor que se deve fornecer ao gelo para que ele se transforme em 20 gramas de água a 40 graus. Sabendo, o calor específico sensível do gelo é 0,5, o calor específico da água é 1, o calor específico latente de fusão do gelo é 80. Temos aqui, o gelo vai estar a menos 20, ele vai começar a aquecer, é isso? Vai estar a menos 20. Ele vai ser gelo até 0 graus. Vou continuar aquecendo, ele vira agora água a 0 graus. E vai virar água, aqui continua o aquecimento, chegando ao processo, chegando à temperatura final, 40 graus. Temos aqui o primeiro calor sensível, Q igual a MC vezes ΔT. O calor é igual. Qual a massa envolvida? De 20 gramas. O Czinho do gelo é 0,5, é diferente da água. E o ΔT de menos 20 a 0 foi 20. Multiplicando 20 vezes 20, 400, vezes 0,5, 200 calorias. Essa segunda parte que é um calor latente. Houve transformação do gelo a 0 graus para a água também a 0 graus. Q igual a mL. Com a massa de 20, o L é de 80, multiplicando vai dar 1.600 calorias nesse processo. Chegando ao último, vai ser um outro calor sensível, só que é o calor agora o que é sensível para a água, que é igual a MC vezes ΔT, vai ficar 20. Czinho da água é 1 e ΔT de 0 a 40, 40. 40. Multiplicando vai dar 800. Somando todo mundo, 800 mais 200, 1.000, com 1.600. O calor em total envolvido por esse aquecimento é de 2.600 calorias. O pensamento para essa próxima questão bem parecido com os anteriores, só que ele vai dar o total de energia envolvido e vai perguntar qual a temperatura obtida pela água. Sob a pressão normal de 100 gramas de gelo a menos 20 graus, recebem 10.000 calorias. Qual a temperatura da água obtida? A questão traz o calor específico do gelo, da água e o calor latente de fusão. Eu sei que o processo total foi 10.000 calorias. Eu tenho aqui o gelo a menos 20 graus Celsius,
vai virar gelo a 0 para poder virar água. Tem que passar pelo 0, 0, aqui é um calor sensível, vai virar água a 0 graus, um calor latente nessa simulação, até chegar a um valor que eu não conheço, T. Aqui vai ficar Q igual a MC vezes T. Com a massa, gelo 100, Czinho do gelo é meio, de menos 20 para 0, vai ser 20 mais 20. O calor vai ser de 1000 calorias. Já nessa parte, Q é igual a ml, com a massa 100 e o L 80. O calor vai dar de 8.000 calorias. Essa aqui eu não sei. O ΔT de 0 a T foi T. O calor envolvido é a massa 100, Czinho da água é 1 e o ΔT vai ser T menos 0, que é T. Vai ficar quanto? 100T. Ao somar tudo, vai ficar agora o calor 100T mais 8.000 mais 1.000. Somando tudo, tem que dar o calor que ele recebeu de 10.000. 8.000 mais 1.000, 9.000, passa para o outro lado, diminuindo. Então, 100T igual a 1.000. 8.000 mais 1.000, 9.000, passa diminuindo, 10.000 menos 9.000 dá 1.000. Dividindo com a temperatura final de 10 graus Celsius. Chegamos assim ao final da nossa aula de calorimetria. Se gostou, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo e um forte abraço.